Começando aqui a nossa gravação aqui em segundos. Em segundos já estaremos dando início aqui à nossa gravação. Amados, a paz do Senhor, excepcionalmente hoje, gravando aqui de São Paulo, a nossa lição 6, Paulo no poder do Espírito. Hoje vamos dar continuidade a esse importantíssimo tema tratado nesse trimestre, que fala do apóstolo Paulo, chamado apóstolo dos gentios, e hoje estamos na lição 6, como já falado, Paulo no poder do Espírito. O nosso textuário está lá em Atos, capítulo 19, versículo 6, que diz: E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. A nossa verdade prática, ela diz que, uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao 7, que diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, ou seja, amados, aqui já dando aqui uma rápida situação aqui do que está mencionado aqui no texto bíblico, Paulo estava aqui em Corinto, nessa cidade aqui, onde hoje seria ali a Grécia, né? Conhecemos por Grécia. Estava aqui nessa região aqui, e aqui Apolo, né, permaneceu aqui nessa cidade, e então o apóstolo Paulo fez essa trajetória aqui, né, nas regiões superiores, e aí descendo aqui, chegou em Éfeso, né, essa grande e importante cidade aqui, dessa região, onde hoje é a moderna Turquia. Em Éfeso, e disse-lhes: Recebei vós já o Espírito Santo quando creste? Ou seja, Paulo, quando chega em Éfeso aqui, ele encontra alguns crentes, alguns cristãos aqui nessa região, nessa cidade, e aí pergunta a eles, né, se eles já tinham recebido o Espírito Santo, uma vez que eles já tinham crido na pessoa de Jesus, se eles já tinham recebido o Espírito Santo. E eles disseram, a resposta que eles dão aqui: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo, ou seja, eles nem sabiam da própria existência, né, do Espírito Santo, ou, para sermos mais profundo, ainda não estavam instruídos ali na doutrina da Trindade. Então perguntou-lhes, né, e vocês são batizados? Eles disseram, somos batizados sim. E Paulo perguntou, mas e qual batismo que vocês foram batizados? Ele disse, olha, no batismo de João. Evidentemente, amados, que eles estavam, né, se referindo ao batismo de arrependimento, ao batismo de conversão, conforme está aqui em Mateus, no capítulo 3, versículo 11, que fala que o batismo de João era o batismo para o arrependimento, mas que depois de João, né, viria alguém, né, viria alguém em poder infinitamente, né, superior, de modo a batizar aqueles que criam, né, com o Espírito Santo e com fogo. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo, como de fato, né? Eles tinham ali crido em Jesus, e uma vez que eles já tinham crido em Jesus, eles estavam aptos para receber o batismo ali no Espírito Santo. E aí o texto bíblico prossegue dizendo, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Amados, vamos dar aqui uma rápida paradinha aqui nesse versículo, por quê? Porque esse versículo e em outras passagens também suscitam às vezes algumas dúvidas, a ponto de, inclusive, a gente conhecer algumas denominações que pregam que a gente não deve ser, que aquele que é batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo deve se rebatizar, porque o batismo válido seria o batismo no nome de Jesus, conforme está aqui nessa passagem bíblica. Acontece, né, que o que está aqui relacionado, aqui diz respeito
a autoridade, né? Que tudo aquilo que nós vamos fazer, não apenas só o batismo, mas tudo aquilo que nós formos fazer, nós fazemos na autoridade do nome de Jesus. Então, quando o sacerdote o ministro ali vai batizar alguém, obviamente que ele, em nome de Jesus, porque nós só podemos fazer alguma coisa em nome de Jesus, porque assim que Jesus ressuscitou, ele nos deu essa autoridade de agirmos no nome dele. Mas a fórmula batismal, né, é a pessoa ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme bem preceitua o texto sagrado. E aí a passagem bíblica, né, dá prosseguimento dizendo: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Ou seja, naquele momento em que eles foram batizados no Espírito Santo, sobre eles desceu os dons, né, foi dado os dons, e assim eles falaram em línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. Ou seja, a igreja ali em Éfeso, né, quando Paulo chega ali, já havia 12 convertidos, embora não ainda batizados no Espírito Santo, contudo agora eles estavam revestidos de poder e ali necessariamente agora já se podia contá-los, né, entre aqueles que estavam aptos para fazer a obra do Senhor, isto é, levar o evangelho a todos os lugares. O objetivo geral dessa lição, amados, é conscientizar que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. Por quê? É como vocês estão vendo nessa gravura aqui. O vaso, né, um vaso de barro, como é o que nós somos, quanto mais ele é experimentado no fogo, mais ele endurece, mais ele adquire resistência. E por isso mesmo pode reter, né? Pode reter mais conteúdo e está apto realmente para levar ali a mensagem de Deus, levar a obra de Deus para os confins da terra. Sem o revestimento do Espírito Santo, nenhuma pessoa consegue levar essa obra adiante devido às dificuldades, às ameaças e os impedimentos que o inimigo coloca na frente de todo aquele que se propõe a levar a palavra da salvação. A introdução da lição diz assim: movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus e provar que ele é Cristo. Ou seja, uma vez que o apóstolo Paulo, naquele momento da conversão, no momento ali que ele cai daquela montaria, ele é convertido, naquele momento ali há a conversão do apóstolo Paulo. Posteriormente, ele recebendo a imposição de mãos ali, ele é batizado no Espírito Santo, e aí sim, o grande apóstolo agora estava apto para levar essa mensagem aos confins da terra. A introdução continua dizendo assim: Paulo pregou a Cristo no poder do Espírito, porque, amados, apenas no mover e no poder do Espírito, uma pessoa consegue, de fato, levar adiante essa obra de pregar o Evangelho, de levar a salvação de Cristo, porque, de outra maneira, ele seria logo impedido, ele seria logo desanimado devido a grandes obstáculos, a grandes dificuldades que certamente surgem no caminho de todo aquele que se propõe a ser um vaso na mão de Deus. E diz assim, que confirmaremos que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério no poder do Espírito Santo. Ou seja, a lição, todo esse compêndio que vamos aqui retratar e mencionar no decorrer dessa gravação, vai confirmar cada vez mais e mais e mais de que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério no poder do Espírito Santo, porque se assim não fosse, o apóstolo Paulo não teria feito a grande obra que ele legou ao cristianismo. Pregando a Cristo no poder do Espírito. Amados, aqui recapitulando um pouco da conversão do apóstolo Paulo, nós sabemos que ele ali na entrada de Damasco, ele viu a luz, né? A luz era Jesus Cristo, Jesus Cristo fala com o apóstolo Paulo se convence e se converte de que aquele dali era verdadeiramente o Filho de Deus e o Deus a quem ele achava que servia, fazendo todas
aquelas crueldades para com a igreja, ele estava de fato recalcitrando, né, contra a obra de Deus, e aquilo lhe era duro, como o próprio Jesus falou para Paulo. Então ele naquele momento ali, ele cegou, como já mencionamos, ele fica cego, ele é conduzido a uma casa ali nas proximidades, e aí Ananias, revelado ali pelo Espírito Santo, chega até o apóstolo Paulo, ora no apóstolo Paulo, ele recobra a visão, é batizado no Espírito Santo, e imediatamente ali nós já vemos o cuidado, o zelo, a prontidão do apóstolo Paulo, já começar a obra já em Damasco, né? Justamente ali naquele lugar onde ele teve aquela visão extraordinária, ele já começa a pregar ali mesmo, imediatamente, e pregando que Jesus era o Filho de Deus, e pregando inclusive nas sinagogas, né? Um lugar que era hostil, né? Infelizmente permanece hostil até hoje, à pessoa de Jesus Cristo. Então, amados, o apóstolo Paulo, por conta desse revestimento de poder, ele falava ousadamente no nome de Jesus, e ele pregava Jesus e o Jesus crucificado. Aquele Jesus que para os judeus era um escândalo e para os gregos era uma loucura, mas era justamente essa pregação que o apóstolo Paulo, ali cheio do Espírito Santo, ousadamente, como diz a palavra, levava essa mensagem, levava realmente essa palavra, e ali movido tão somente, né, tão somente porque tão somente pelo Espírito Santo que nós conseguimos fazer essa obra. O apóstolo Paulo começou ali, iniciou o seu grande ministério. Então, amados, nós sabemos que a perseguição começou já ali em Damasco, né, possivelmente por aqueles próprios que estavam ali junto com o Saulo, né, o antigo Saulo, mas agora como Paulo pregando a palavra do Senhor, ele começou a ser perseguido. Após essa perseguição, ele vai ali para o deserto, fica por cerca de 3 anos ali no deserto da Arábia, ele volta para Damasco, ele tenta pregar em Damasco novamente, então ele é feito ali um conchavo ali para matar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fica sabendo que o mataria, foge de Damasco por um cesto, né, saiu por as muralhas da cidade ali por um cesto, caso contrário ele teria até sido morto, mas aí nesse momento ele vai ali para Jerusalém para se encontrar com os apóstolos, porque até então ele não tinha tido contato ainda convertido ali com os apóstolos que estavam em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele não é recebido, ninguém queria receber ele lá, inclusive os apóstolos ficaram com medo de receber, porque todo mundo conhecia a obra de Saulo, a obra cruel e perseguidora de Saulo em relação à igreja. Então foi necessário, né, que Barnabé, que possivelmente os historiadores dizem, né, que Barnabé fosse até alguém assim mais próximo, quem sabe até mesmo com parentesco ao apóstolo Paulo, falasse bem dele para os apóstolos, de modo que ali Pedro, João, e os outros, Tiago, Bartolomeu, etc., recebessem ali o apóstolo Paulo. Então, tão somente por conta disso, ele foi ali recebido pelos 12 ali em Jerusalém. Amados, quando ele estava ali em Jerusalém, ele continuou pregando, ele continuou pregando ali, inclusive para todos aqueles que eles viam, gregos, judeus. Então, ele ali em Jerusalém começa aquela pregação ousada do Evangelho da Graça, e obviamente, como já era de se esperar, mais perseguição, e ali por uma revelação, ele fica sabendo que deveria sair imediatamente ali de Jerusalém, e ele sai, ele fica pouquíssimos dias ali em Jerusalém e foge para que não fosse morto. Então, quando ele foge de Jerusalém, ele vai para a cidade dele, para Tarso, e lá ele fica por cerca de 10 anos, ele fica em Tarso, né? Então, passa-se o tempo, durante esse período nós não temos assim conhecimento do que o apóstolo Paulo fez durante esse período, mas possivelmente pregando por ali. Então, amados, o que acontece? A igreja de Antioquia começa a crescer muito, a igreja de Jerusalém percebe que tem que levar obreiros, mandar obreiros ali para Antioquia. Num primeiro momento ali mandou Barnabé. Quando Barnabé chega lá, Barnabé vê que a obra realmente estava muito grande e estava demandando de mais obreiros. Ele se lembra de Saulo, de Paulo, ele vai lá,
e na cidade de Paulo, e o encontra e traz ali para Antioquia. Então, amados, quando chegam ali, após determinado tempo, revelados pelo Espírito Santo, que Paulo e Barnabé foram separados para a obra missionária, e dá-se a primeira viagem, né, do apóstolo Paulo com Barnabé, fazendo justamente esse trajeto que vocês estão vendo aqui, aqui na tela, né, faz esse trajeto. Lembrando que ao chegar bem aqui nessa cidade de Perge, né, após eles passarem aqui em Chipre, né, essa ilha aqui, eles fazem esse trajeto. Ao chegar aqui vai acontecer um incidente aqui. Nesse incidente, Marco vai se separar de Paulo e Barnabé. Não se sabe essa razão pela qual ele se separou, mas possivelmente, né, ele tenha se amedrontado de repente com alguma notícia aqui de que para Paulo e para Barnabé estavam esperando aqui perseguições, né, chicotadas, etc e tal. Quem sabe Marco ali, ainda um jovem, certamente ficou amedrontado, com medo, e ele volta, né, ele deixa os dois aqui e ele volta. Deixou os dois sozinhos e Marco volta daqui. É lógico que isso aqui deu no apóstolo Paulo, assim, vai dar no apóstolo Paulo uma espécie de ressentimento, né, porque Marcos fugiu, na verdade, fugiu da raia aqui, né, mas foi essa a primeira viagem missionária que eles fizeram. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele vai fazer com Barnabé, vai iniciar os três, né, Barnabé, Paulo e Marco, só que aqui Marcos vai embora e vai ficar Paulo e Barnabé para completar essa primeira viagem missionária. Na segunda viagem missionária, amados, aqui o que acontece? O Barnabé vai querer novamente levar Marco, né? E o apóstolo Paulo não quis mais que Marco fosse. Por conta disso, né? Por conta disso, vai haver uma contenda muito grande entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé queria dar uma oportunidade de novo para João Marco, e Paulo não quis dar essa oportunidade, então eles vão se separar aqui. Então, Barnabé vai fazer uma viagem aqui missionária, uma pequena viagem missionária com João Marco, e essa grande viagem aqui, essa enorme viagem missionária aqui, a chamada segunda viagem missionária de Paulo, ele vai fazer já com Silas, né? Silas vai acompanhar ele aqui, e então toda essa área aqui vai ser coberta, digamos assim, pela pregação do grande apóstolo Paulo. Amados, aqui o texto da revista menciona as cidades pela qual eles passaram, né? Eles passaram por todas essas cidades, e a síntese aqui do tópico 1 é justamente confirmar de que nas viagens missionárias o Espírito Santo moveu Paulo no caminho da pregação, ou seja, todo esse trajeto aqui, né, foi aqui direcionado pelo Espírito Santo, cada lugar desse aqui determinado pelo Espírito Santo, de modo que o apóstolo Paulo cumpriu toda essa viagem de uma forma assim bastante abrangente, e muitas almas sendo alcançadas e sendo salvas por onde passavam ali os missionários. Aqui, amados, essa viagem missionária aqui, essas cartas, né, que surgiram posteriormente, que foram mandadas para esses lugares aqui, por onde o apóstolo Paulo passou, entre outras grandes doutrinas, essas cartas vão aclarar sobre a doutrina da plenitude do Espírito Santo, o ensino sobre a plenitude do Espírito Santo. Aqui lembrando que eles já estavam acompanhado ali de Paulo e Barnabé, nessa primeira viagem, né, como eu mencionei anteriormente, e justamente aqui onde está essa seta aqui, em Perge, vai se dar o incidente lá onde João Marcos se separa de Paulo e Barnabé, e posteriormente, como eu já tinha mencionado, Silas e Timóteo passaram a acompanhar o apóstolo nas viagens missionárias. Amados, quando Paulo chega ali, por exemplo, na cidade de Éfeso,
que ele se depara ali com aqueles 12 convertidos, né, 12 cristãos que já estavam ali naquela cidade. Como foi já mencionado, eles não conheciam, né, o batismo com o Espírito Santo, conheciam apenas o batismo de arrependimento de João Batista, mas posteriormente o apóstolo Paulo vai instruir aqueles discípulos ali, aqueles irmãos a respeito da doutrina, e eles foram batizados com o Espírito Santo, e ali já estavam revestidos para também serem enviados para multiplicar essa grande obra que é a pregação do Evangelho. Amados, a doutrina do Espírito Santo, o que é o batismo no Espírito Santo? Às vezes suscita muitas dúvidas para qual a necessidade de se ser batizado com o Espírito Santo. Então vamos aqui de uma forma assim bem didática, digamos assim. Esse aqui, amados, é o homem natural, né? A Bíblia diz que o homem natural ele é nu. Ele está totalmente exposto. Deixa eu voltar aqui. Ele está totalmente exposto. Ele é isso aqui, nu, está totalmente nu, né? Ele aqui é uma pessoa totalmente vulnerável a todo tipo de ataque, né? Ele não tem aqui, realmente aqui, nenhuma resistência a oferecer. O inimigo chega aqui, como diz o outro, pula esclamou-se em cima de quem está nu, sem nenhum tipo de revestimento, sem nenhum tipo de vestimenta ou de revestimenta. Então, quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, ele é vestido, né? Acontece isso aqui, né? Ele sai desse estágio aqui para esse aqui. Ele agora já não é mais um nu. Ele não está exposto aqui, né, a todo tipo de ataque, não. Ele já está vestido aqui. Ele já é um ser que oferece resistência. Ele não está mais tão assim suscetível a qualquer ataque, né? Aí, o que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é esse revestimento, é essa armadura aqui, né? Ou seja, é o preparo para um soldado realmente ir para o campo e fazer a obra do Senhor. Então, ele sai desse estágio, chega nesse aqui, e quando ele é batizado com o Espírito Santo, ele recebe esse revestimento de poder. E aí sim, agora ele está apto e capacitado para fazer a obra. Então, amados, uma vez que já está aqui nesse estágio, né, o cristão chegou nesse estágio, ele sim, ele está no poder do Espírito para se tornar uma testemunha do Senhor, para se tornar uma testemunha no Senhor. Lembrando que é preciso crer para receber o Espírito Santo, ou seja, ninguém passa desse estágio aqui, desse estágio de nu para esse daqui, revestido da armadura, não. Não é assim que funciona. Primeiro ele vai passar por aqui, ele vai crer. Quando ele receber o sangue de Jesus por sobre ele, que é essa vestimenta aqui, após esse estágio ele vem para esse aqui. Aí sim, agora ele é um crente apto, revestido realmente de autoridade para levar a obra salvífica adiante. Como eu estava mencionando aqui, primeiro, né, se passa pela experiência da conversão. Após a conversão, chega-se aqui e depois aqui, e aí sim, né, o Espírito Santo está sobre a pessoa convertida quando ela chega nesse estágio aqui do revestimento pleno de poder, essa espécie de armadura, de casca dura mesmo agora para fazer a obra. Amados, o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo se revela também quando ele ali encontra, né, o jovem, né, deixa eu só voltar aqui. Apolo, né? Apolo, a Bíblia fala que Apolo, ele se tornou um grande pregador de Cristo, justamente ali em Éfeso, né? Possivelmente Apolo fosse um desses 12, né, que recebeu a imposição de mãos e foram batizados ali com o Espírito Santo. No meio deles ali Apolo, um vaso grandiosamente usado em eloquência na pregação da palavra, pregava realmente com autoridade aqui na cidade de Éfeso, lembrando que a cidade de Éfeso era onde estava aqui o templo da deusa Diana, essa deusa que era adorada ali pelos efésios, né? Justamente nesse lugar vai se destacar aqui Apolo com a pregação da palavra, levando a verdade ali para aquelas pessoas. Outra coisa, amados, que nós devemos perceber bem que
quando o apóstolo Paulo chega ali em Éfeso, ele cuida em esclarecer a Apolo a respeito da plenitude do Espírito Santo. Então é muito importante que nos nossos estudos de hoje não deixemos assim de pregar a singularidade, a necessidade realmente singular do cristão crer e buscar o batismo no Espírito Santo para que ele esteja preparado para levar essa obra que não pode ser feita de qualquer maneira. Precisa realmente de um aparato especial e esse aparato é a revestidura de poder que conseguimos mediante o batismo com o Espírito Santo, o batismo com fogo. Amados, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Obviamente que a fonte de ensino do apóstolo Paulo eram as Escrituras. Apóstolo Paulo conhecia profundamente o Velho Testamento. Era monoteísta, era um zeloso fariseu, anteriormente um zeloso fariseu e profundo conhecedor ali da lei de Moisés, dos escritos dos profetas, os salmos, ou seja, Paulo era versado no Velho Testamento. Então, a doutrina, no primeiro momento, a doutrina sobre o Espírito Santo, a doutrina da Trindade, apóstolo Paulo extraiu das Escrituras Sagradas, ali já no Velho Testamento, nos primórdios do Velho Testamento, já no livro de Gênesis, como até hoje é também a nossa fonte de busca quando queremos estudar sobre a doutrina da Trindade. A doutrina da Santíssima Trindade, a pessoa do Espírito Santo, né, faz parte aqui da Trindade. Deus é uno, né, só existe um Deus, né, e ele é eternamente existente nas três pessoas, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Então, amados, a rigor, nós não podemos dizer que Deus é Jesus. Não, Deus não é Jesus, né? Nós não podemos dizer que Deus é Jeová. Também não está certo dizer isso. Nós não podemos dizer que Deus é o Espírito Santo. Não podemos dizer isso. Amados, quando nós nos referimos a Deus, nós estamos nos referindo à pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo conjuntamente. Ou seja, para tentar aclarar melhor, Jesus Cristo é Deus, mas Deus não é Jesus. Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, essa doutrina que até hoje suscita muitas dúvidas, né? O apóstolo Paulo, já naquela época, ali já em Éfeso, principalmente em Éfeso, ali doutrinando Apolo, ele vai falar, ele vai aclarar muitíssimo bem o que é a Trindade. Ele vai aclarar essa doutrina, esse ensino sobre o nosso Deus trino, nosso Deus, aquele que subsiste eternamente nas três pessoas. Embora não é um Deus com três cabeças, como alguns querem dizer, não. Deus é uno. Deus é um só. Só tem um Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A segunda fonte, amados, de experiência, de conhecimento sobre o Espírito Santo, se deu ali de forma avassaladora no dia de Pentecostes. Como eu disse anteriormente, lá no Gênesis, né, nós já vemos ali a doutrina, quando da criação do homem, está ali escrito, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, ali já uma pessoa, o verbo já está no plural, na primeira pessoa do plural, nós, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Posteriormente, visivelmente aqui, há a manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Há uma manifestação visível nas pessoas que ali estavam. E sem falar, amados, em outras passagens bíblicas, por exemplo, no batismo de Jesus, que está Jesus ali na figura do Filho, a pomba na figura do Espírito Santo, e a voz que se dá ali dizendo, este é meu Filho amado em quem me compraz. Ou seja, simultaneamente ali, há a presença das três pessoas da Trindade. Então, amados, toda a Bíblia, ela é efusiva em nos mostrar, em nos aclarar a doutrina da Trindade. O Deus eterno, subsistente nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só lembrando que quando Paulo chega ali em Éfeso,
Paulo, de maneira alguma, desfez, por exemplo, o ensino, o batismo do arrependimento. Ele não desfez do batismo de arrependimento que João Batista pregou. Ou seja, é óbvio que o batismo de arrependimento, ele é necessário, porque ele é um passo. Ele é um passo, ele é a conversão. É você se arrepender, receber Jesus como Salvador, e aí sim está apto para receber o Espírito Santo. Não se poderia de maneira alguma pular, vamos dizer assim, a doutrina ali de João Batista. João Batista pregava o batismo do arrependimento, que ele é um passo prévio e necessário para que haja o batismo com o Espírito Santo. Exatamente como o próprio João Batista disse ali, deixou bem claro que ele pregava, que ele estava batizando o batismo para o arrependimento, mas que depois viria um batismo superior, que seria o batismo com fogo, ou seja, o batismo no Espírito Santo. Amados, é importante que quando o apóstolo Paulo ali em Éfeso, né, faz a imposição de mãos por sobre, né, aquelas pessoas, foi derramado o Espírito como uma chuva abundante, e todos começaram a falar em línguas e profetizar. Por quê? Porque o falar em línguas, ele é um sinal de que aquela pessoa verdadeiramente recebeu o poder do Espírito Santo para agora estar um enviado apto para levar a palavra. Então, como, por exemplo, um pastor ou outra pessoa poderia saber que alguém está preparado, por exemplo, para uma obra missionária, né? É pelo sinal, né? Pelo sinal ali do falar em línguas estranhas. Falar em línguas estranhas é sim um sinal de que aquela pessoa agora está revestida do poder do Espírito Santo. Então, amados, a partir daí, né, sempre que há batismo com o Espírito Santo, houve ali um grande avivamento na cidade de Éfeso, e sinais e prodígios foram marcas externas da presença do poder do Espírito Santo na vida daquela igreja. Então, verdadeiramente, vai sim haver um avivamento muito grande ali naquela região, e o Espírito Santo ali capacitando aqueles obreiros para que eles pregassem sem nenhum impedimento a poderosa palavra do Senhor, a palavra para a salvação. A síntese, amado, do tópico 3 diz que as escrituras são a primeira fonte de revelação do Espírito, enquanto Pentecoste é a segunda. Como nós mencionamos, toda a Bíblia, de Gênesis, todo o Velho Testamento, inclusive, já fala, assim, da doutrina da Trindade, do ensino da Trindade, demonstra ali a Trindade, e no Novo Testamento esse ensino é aclarado, e de uma forma até visível ali, por conta do episódio ali no dia de Pentecostes. A conclusão, amados, diz que no poder do Espírito, né, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o evangelho de Cristo, porque agora aqueles homens e mulheres ali estavam aptos, estavam capacitados, estavam revestidos da armadura do poder para poder ali levar a palavra do Senhor. Amados, o crente, ele tem que ser casca grossa, como eu já mencionei anteriormente, porque muitos são os impedimentos, muitos são as estratégias do inimigo para impedir a marcha do evangelho. Eu sempre menciono que tinha um saudoso pastor, que a gente fazendo a obra aqui em Anápolis, aqui em Goiás, e a gente um dia chegou numa fazenda, e um capataz recebeu a gente lá de forma assim bem grosseira, bem hostil mesmo, assim, para intimidar, para fazer a gente ir embora, ele armado, tudo. Mas aí o pastor tomou a frente, o pastor entrou naquela fazenda ali, e ali ele fez uma obra grande ali, pessoas se renderam a Jesus Cristo ali, almas foram ganhas, mas por quê? Porque aquele pastor, embora fosse alguém já de 80 anos de idade, né, uma pessoa já idosa, mas aquele poder que ele tinha, aquele entusiasmo, aquela força que ele tinha, não provinha dele, provinha do Espírito Santo, e por isso mesmo, grande obra ele fez ali naquela localidade. Então, é assim, amados, revestido do poder de Jesus Cristo, do poder do Espírito Santo, é que nós realmente podemos fazer a obra do Senhor. Então, que Deus os abençoe nessa oportunidade, nos dê vitória, e que oremos para aquele que ainda não conhece esse batismo, que ainda não foi revestido por esse poder, que busque, que ore, para que realmente venha receber o Espírito Santo e com ousadia, com autoridade, faça essa obra grandiosa chamada de
a obra do Senhor, a pregação do Evangelho para a salvação e redenção de almas, no nome de Jesus. Que Deus vos abençoe e que Deus vos guarde grandiosamente, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.